Você provavelmente já leu por aí a respeito de características de empreendedores. Bom, ter iniciativa, buscar oportunidades, correr riscos calculados. Bom, a teoria é muito legal mesmo, mas o objetivo aqui é mostrar essas características na prática. Então, eu nem vou me alongar demais aqui na abertura do episódio para começar logo a contar para vocês essa história incrível da Michelle e do crescimento relâmpago da Festa Escova. É impressionante, gente, vocês vão ver só. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast semanal sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica por aí com a gente até o final, porque elas dão depoimentos inspiradores e conselhos imperdíveis. Já começo agradecendo meus apoiadores que estão lá no nosso financiamento coletivo e já deixo aqui o meu convite para você que está aí escutando ou assistindo participar também. Para quem não sabe do que eu estou falando, clica nesse link que eu vou deixar aqui no cantinho aqui na telinha, porque eu deixei lá uma explicação rápida do projeto. Quem sabe você não assiste e resolve contribuir também. Então, já aproveita, vai lá no site apoia.se/empreendedelas e deixa uma contribuição do valor que quiser. Agora, se quiser, por acaso, apoiar o podcast, tem outras formas também. Uma outra forma bem simples de apoiar o projeto é, em primeiro lugar, escutar os episódios pela plataforma Orelo, que é uma plataforma parceira dos criadores de conteúdo. Ela remunera os criadores, então é só colocar para tocar por lá que já está ajudando. Uma outra maneira é ir no seu agregador favorito e avaliar o podcast, deixa um comentário bem bonitinho lá para mim, fico super feliz. E deixa algumas estrelinhas, que assim a gente melhora a posição do podcast no ranking, ele aparece para mais pessoas. É sensacional, gente. Então, vocês podem contribuir sem desembolsar nada também, dessas maneiras que eu falei. Bom, mas agora vamos ao que interessa de verdade aqui, gente, a entrevista. A conversa de hoje é com Michele Wade. Michelle é formada em Administração de Empresas pela Faculdade Ávila e tem MBA em Gestão Comercial pela FGV. Ela está há mais de 20 anos no mercado, à frente de grandes empresas nacionais e multinacionais. Começou a empreender em 2017, à frente da área comercial, no Instituto de Formação, IFOR, uma escola que oferece cursos livres na área de beleza. Em 2018, fundou a Festa Escova, junto com a Márcia Queiroz, e atualmente está com 190 franquias comercializadas. Sucesso total, gente. Uma história incrível. Confere aí. Olá, Michele. Seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de experiências. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Ju, como vai? Que honra estar aqui com vocês. Ah, tudo bem por aqui também. Fico muito feliz com a sua participação. Estou doida para conhecer melhor essa história. Então, conta pra gente assim, quem é Michele Wade. Falei certo? Michele Falou Wade. sim. Ah, muito bom, muito bom. Então, por favor, defina-se pra gente. Vamos lá. Ju, eu sempre falo, né? Começo me apresentando com o meu nome mesmo, sou Michelle Wade, tenho 46 anos. Da minha apresentação, eu falo que eu sou apaixonada por Jesus. Durante a minha conversa com você, você vai entender por que eu uso esse termo tão forte mesmo. Sou mãe da princesa Manuela, um presente de Deus na minha vida. Sou esposa do Aurélio, que eu também trago um significado. Eu falo que ele é o homem que me quis quando eu não servia para ele, num momento muito forte, muito decisivo na minha vida. E eu falo que eu sou apaixonada por empreendedorismo, né? Eu sou apaixonada por empreender e uso o empreendedorismo também para cumprir os meus propósitos de vida.
muito bom, muito legal. Então, agora já definida, definida, Michele, fala um pouquinho para gente da sua história, da sua formação, até a criação da. Eu já ia falar um negócio. Né? Pode falar, Então, vamos lá. agora podemos falar, gente, que é a festa de escova, vamos lá, né? Mas Isso, eu quero saber a isso. história assim, por trás da criação. Tá. Vamos lá. Ô, Ju, eu sempre começo a minha história falando de onde que eu vim, né? Eu sou de uma cidade do interior de Minas chamada Patrocínio, porém eu moro há Ah, de 20 patrocínio. sou Patrocínio, Conheço. Minas Gerais, e Uhum. só que eu moro há 25 anos em Goiânia. Então eu falo que a gente já se tornou Goiana de coração, né? Mas eu começo a minha história, a minha trajetória em 2009, quando eu conheci a dor do desemprego. Por que que eu passo por essa etapa da minha história? Para entender os processos até eu chegar no propósito, na formatação da Festa Escova. Eu fiquei por 9 meses desempregada, ao ponto de oferecer para trabalhar de graça. Eu falava assim, né? Eu trabalho um mês de graça para você ver o meu potencial. E ali naquele momento as portas de fato estavam fechadas. Mas você Depois de um trabalhava com o que determinado tempo, antes? antes eu era bancária, trabalhava no Unibanco. Eu saí do Unibanco com um propósito realmente de buscar outros negócios. Eu sempre gostei muito da área comercial. Banco é vendas, mas banco é vendas atrás de uma mesa. Eu sempre gostei de liberdade de trabalho, né? Então, quando eu saí do banco, eu decidi buscar algo do mercado que eu pudesse exercer a minha área comercial, que era o que eu era apaixonada, né? Sou formada em administração de empresas, mas toda a minha graduação em cima de gestão de pessoas e área comercial. Uhum. Só que aí eu me deparei com o desemprego. E eu falo que Salvador do desemprego é aquele que ficou desempregado numa segunda-feira, né? E eu fiquei por 9 meses desempregada, Juliana. E aí você começa a entender também um movimento diferente na sua vida, que você começa a dominar, né, a dor do desemprego e a entender a força que ele tem, o que é empregabilidade. Porém, depois do desemprego, depois de 9 meses, eu fui contratada por uma multinacional que fiquei por 11 anos na Avon Cosméticos. Aí eu comecei o meu processo, de fato, de desenvolvimento, treinamento de pessoas e passei a conhecer melhor a área da beleza, né? Passei a entender melhor o que era produtos de beleza, como que era esse mercado de consumo de mulheres. Por que as mulheres consomem tanto batom, né? Por que eu tenho que ter 20 batons, né? E aí você vai entendendo e você vai se apaixonando, até porque o mercado que eu trabalhei, que atuei na Avon, além da beleza, dos produtos, ele era muito forte em empregabilidade, porque como que a gente trabalhava com a venda direta, eu conseguia gerar emprego, principalmente para aquelas mulheres que não poderiam sair de casa para trabalhar, que tinham seus filhos, né? E eu comecei a desenvolver um trabalho de treinamento com essas mulheres e desenvolvimento. Fiquei por 11 anos na Avon, porém, em 2013, ainda na Avon Cosméticos, eu tive um câncer. Eu tive um câncer no estômago, onde os médicos me deram 6 meses de vida. Falaram para mim que 95% das pessoas não sobreviviam. E eu fui me submeter a uma cirurgia de retirada de 100% desse órgão, 100% do estômago. Esse órgão foi 100% tirado e após o pós-cirúrgico foi muito doloroso. Eu entrei num processo depressivo. Eu cheguei a pesar 40 quilos e aí eu não conseguia carregar uma bolsa. Por isso que eu te falo, aquele homem que não me largou, ele que carregava a minha bolsa, porque eu não conseguia nem servir para Nossa, carregar que uma bolsa. loucura. E eu e meu marido, eles juntos, nessa etapa da minha vida muito difícil, né, em recuperação, eu também conheci um Deus que me falavam que existia. Só que quando você passa por essa etapa da vida que você tem um problema de saúde incurável, o dinheiro ele só te ajuda a ter mais conforto, a ter um tratamento melhor, mas ele não te dá cura. Não, não tem cura. E aí eu entendi que eu, de fato, dependia 100% de Deus e eu fui buscar conhecer esse Deus. E eu comecei a entender, através da Bíblia, que ele já tinha feito milagres no passado, mas me falaram que ele não mudou. Eu falei, então, se ele não mudou, ele pode me curar.
E fui buscar mesmo de Deus, Ju, eu não tinha outra saída, eu não tinha outra saída. E 20 dias após a minha cirurgia, eu estava esperando, aguardando o resultado da biópsia para começar a quimioterapia, e eu recebi a grata notícia que eu estava 100% curada, que todo o câncer que estava no meu corpo não tinha mais nenhum resquício. E nesse dia, então, eu Que falo que loucura. eu me apaixonei por esse Jesus, né, por esse Deus, porque eu de fato conheci ele face a face, no momento que só ele poderia fazer algo por mim. E aí, né, os dias se passaram, após 3 meses, graças a Deus, eu consegui, com o cuidado da minha família, muito apoio do meu marido, eu consegui sair da depressão. Quando você faz uma cirurgia, que você retira um órgão, existe um processo depressivo que chama depressão da perda. O seu corpo não entende que tem algo faltando, então isso também causa uma depressão, né, cientificamente falando. E glória a Uhum. Deus, rapidamente, com a ajuda, eu saí e voltei a trabalhar, voltei às minhas atividades, porém, eu voltei mais atenta com o meu corpo. Eu comecei a entender que a gente faz muitas coisas, Ju, que a gente não está presente, né? Eu não sei se você já teve aquele lapso assim, né? De manhã você fez algo, à tarde você se perguntou, o que eu fiz de manhã, né? Aham. Porque, na verdade, a gente faz sem estar presente, a gente faz no automático. E eu comecei a entender melhor e a exercitar esse lado meu de estar presente 100% e também ouvir a voz do meu corpo. O corpo conta. Sabe quando o seu corpo está muito cansado, você vai lá e toma um pozinho de guaraná? Ele está contando para você que ele não está legal. Quando você vai lá e toma 2, 3 Red Bull, né? Ele te conta, né? A gente tem uma dor no estômago, a gente vai lá e toma um omeprazol, uma dor de cabeça, toma uma Novalgina. Claro que você usa de paliativos, mas a gente tem que ter cuidado. E eu aprendi a me cuidar mais nesse retorno. Quando foi em 2015, eu tinha o sonho de ser mãe, né? Por mais que os médicos falavam que eu não poderia engravidar, principalmente depois de ter tido câncer, eu não desisti. Eu falei, gente, eu acredito que Deus tem isso para mim, porque se Ele gera no coração, eu acredito que Deus, quando Ele gera um sonho no seu coração, a Bíblia fala que Ele gera e que Ele realiza. Então, eu falei, isso não morreu, esse sonho não morreu. E eu e meu marido decidimos fazer uma fertilização in vitro. Em 2015 eu fiz essa fertilização, cheguei a engravidar de gêmeas, mas em 23 semanas eu tive um problema uterino, meu útero não segurou, e aí eu fui descobrir que eu tinha um problema no útero, que só se descobre mesmo depois que você tem a primeira gravidez e perde. Então, eu teria que fazer um procedimento chamado cerclagem para segurar, mas como eu não sabia, eu fui para o hospital. E ali, em 48 horas, eu me submeti a 3 cirurgias para tentar, né, segurar essa gravidez e não deu certo. Eu tive uma infecção e em determinado momento ali, né, eu tive que me submeter a um parto normal mesmo, não deu tempo nem de ir para o centro cirúrgico. E ali aconteceu um parto normal e eu perdi as minhas filhas. Mas eu perdi as filhas e não a esperança. E aí, no passado 2 dias, Ju, eu fui para casa e eu tive uma embolia pulmonar. Eu inflei Nossa. 10 quilos. 10 quilos. No outro dia, eu fui no médico, o médico nem me mandou embora. Aí fui diretamente, né, Tipo, por que para deu essa UTI. embolia? Tem alguma explicação? Tem, Teve alguma relação com tem. a... Eu fiz 3 cirurgias em 48 horas. O meu organismo, como eu não tenho estômago, o meu organismo ele tem muita dificuldade de Tem isso absorção. também. É, e aí, o que que aconteceu, né? Eu perdi do sangue, eu não consegui repor. E aí, nesse processo, eu tive um processo de água no pulmão, que eles chamam da embolia pulmonar, Aham. né? E aí, eu fiquei mais uma semana no hospital. E ali naquele processo, Ju, a gente fala assim, né? Nossa, mas você ficou uma semana e você foi curada. Sim, glória a Deus. Mas foi uma semana que eu falo que cada etapa que você passa na sua vida, você não tem como falar assim, eu não vou passar. Porque você vai passar, se acontecer, você vai passar. Mas eu sempre olho o seguinte: eu posso dominar o meu comportamento e os meus sentimentos. Isso eu posso. Então, nessa uma semana que eu fiquei lá,
eu realmente me aprofundei na minha vida espiritual ainda mais com Deus, sabe? Eu fui buscar em Deus, porque eu falei, porque eu não achava normal, né? Eu estar passando por tantas etapas. E eu queria saber em Deus o meu propósito, por eu estar passando por aquilo, né? E aí um dia eu falei, lá mesmo, eu falei, Deus, se eu passar por essa, quando o Senhor me der a oportunidade, eu vou contar essa história. Por quê? Porque tem coisas, Juliana, que a gente vai fazendo, vai na vida, que a gente sabe que a gente coloca a mão e a coisa acontece. Mas tem coisas que não tem como. Principalmente quando se diz saúde e num momento que não tem o que fazer, né? Mas glória a Deus, eu saí dessa situação, voltei para o meu trabalho e após 3 meses eu estava grávida natural. Natural. Meu Deus. Depois de 3 meses, eu me engravidei de forma natural. E uma vez eu estava em oração e Deus falou muito claro comigo, né? Que ele prometeu que eu ia ser mãe, né? E que ele não daria a honra dele a ninguém nesse momento. Que ele ia fazer, porque às vezes a gente quer colocar a mão, né? Dar um jeitinho, a gente quer abreviar o tempo. Mas eu falo que a perfeição de Deus é porque ele faz tudo no tempo certo e na hora certa. Mas aí eu engravidei da Manuela. Manuela nasceu 30 de maio de 2016. E nesse momento, Juliana, quando Manuela nasceu, eu senti que Manuela era uma criança especial. Foram dias ali na maternidade difíceis de entender, né? Os médicos falaram que ela nasceu perfeita, que ela não tinha nada, mas eu, como mãe, tinha um sentimento. No primeiro mês, eu fui atrás dos médicos para procurar saber o que a minha filha, que a minha filha tinha. Eu não sentia ela presente, eu não sentia que ela me olhava nos olhos, eu não sentia que ela estava ali. E depois de 4 meses, eu descobri que minha filha tinha uma síndrome muito rara, chamada palisterquia. Quando eu recebi o laudo, Giana, aquilo ali bateu com uma força que até então eu não conhecia, porque o laudo dela veio vegetativo. Nossa, Mas ao mas mesmo é isso, Gabriela, a história. É porque, e eu conto isso, por quê? Porque vocês vão entender onde que eu estou hoje no projeto, né? No propósito de Deus. E às vezes a gente passa as coisas e a gente não entende. Mas lá na frente, quando você chega em algo, você fala assim, cara, tudo isso aqui, olha onde que se resultou, né? Olha o que resultou. Porque eu creio muito nisso, sabe, Juliana? Eu acredito muito que a gente não passa nada por acaso, a gente não escolhe, né? Mas eu peço muito para Deus o seguinte, para me ter as reações, o comportamento e a visão correta das situações. E aí, Manuela tinha essa síndrome, e quando eu vi, eu falei assim, gente, Deus me curou de um câncer, Deus me curou de uma embolia pulmonar. Um papel não vai ser o laudo para minha filha, né? Eu creio que Deus tem planos para ela. E eu cheguei para o meu marido e nós falamos, vamos criar Mas aqui em assim, casa agora um é que eu projeto Manuela. nunca ouvi falar dessa síndrome. Ela, Uhum. por que que tem esse, é o que é genético, Legal. e o que sabe, dá na a Tá. criança, Vou te, o uhum. que ela Vou desenvolve te ou não? explicar. Essa síndrome eu também não conhecia, é uma síndrome rara. Na época que Manuela tinha, foi em 2016, tinha 16 casos no mundo quando a gente recebeu a notícia. O laudo vinha falando realmente que ela tinha problemas motores, então ela não ia andar. Ela tinha problema intelecto, então ela não ia falar, ela não ia se mexer, ela não ia conseguir nem comer. Então, foi um laudo descritivo. E aí, eu fui perguntar qual é o tratamento, pelo menos tem tratamento. Como era uma síndrome muito rara, nem tratamento tinha definido para esse tipo de síndrome. E é uma síndrome genética. O médico que me atendeu, ele falou assim: olha, se a gente for fazer a síndrome, o processo genético seu ou do seu marido, algum de vocês pode ter, tem que ter, vai ter essa síndrome, só que não manifestou. Não manifestou, porque ela não tem Tá. como não ser genética, tá? Uhum. E se a gente fosse ter o segundo filho, não tinha jeito, a gente tinha que fazer esse processo antes. Como nós decidimos não ter o segundo filho,
a gente decidiu que não precisava saber quem era. Eu acho que é ele, tá, Juliana? Tem, assim, 99,9% que é ele que tem, tá? Eu tenho Ah. certeza. Mas a gente decidiu que a gente não precisava saber, sabe? E a gente Aham. vive muito bem sem saber. E aí, mas o médico falou: olha, o que vocês podem fazer são os tratamentos mesmo paliativos normais, né? Que é fisioterapia, fono, é, terapia ocupacional, uma série de terapias para crianças especiais. E assim a gente começou, com 5 meses, a gente começa um projeto Manuela dentro da minha casa, e a Manuela começa a ter terapias. Aí eu conheci um lugar maravilhoso que me apoiou muito, que chama Corai. É um instituto que trabalha com crianças especiais em Goiânia, né? E lá eu conheci mulheres incríveis, crianças incríveis. E aí eu comecei a entender esse universo um pouco da mãe atípica, como que funciona tudo isso. Mas, para eu viver isso, Juliana, eu tive que abrir mão do meu trabalho na Avon, de Era, minha, 11 estava aqui anos. essa pergunta, estava aqui. Eu ia Era falar, mas e aí, aí? Você continuou e aí, trabalhando? Porque deve demandar, não. assim, Sim, 99%, né? muito, muito, demanda muito. E eu decidi realmente que era um tempo, já estava isso no meu coração, e eu decidi largar. Eu já estava com uma carreira muito estabelecida, tinha um excelente salário, mas eu e meu marido decidimos de fato que era momento de eu parar. Mas quando eu paro, eu sempre penso assim, ó, eu paro, retrocedo só para pegar impulso, né? Depois a gente volta. Por quê, Ju? Eu sempre também tive uma coisa muito forte dentro de mim. Eu nunca achei que eu precisava de abrir mão de uma coisa para poder fazer outra. Para ser mãe eu tenho que parar de trabalhar. Para parar de trabalhar eu tenho que parar de ser mãe. Eu não posso fazer isso porque eu tenho que casar, senão eu não posso casar. Não, eu acho que Uhum. tudo é um equilíbrio na vida, né? E eu amo trabalhar, então eu sabia que era um tempo que eu ia tirar que era preciso. E aí eu fui entender esse processo de ser uma mãe atípica, né? E a Manuela começou todo o trabalho. Manuela hoje é uma criança sensacional, todo aquele laudo vegetativo. Hoje Manuela vai para a escola, brinca, come, tem a independência dela. Manuela é uma criança maravilhosa. Hoje o desafio dela é vencer a fala, mas hoje ela já fala, ela me chama de Bibi, então ela arruma meios para chamar você, para te identificar. E Manuela quebrou todos esses paradigmas de uma criança que tinha que ser vegetativa. E ela hoje é uma criança sensacional, apaixonante e ama viver. E ela me ensina isso. Ela me ensina Gente, todo que esse projeto de loucura. vida. Exatamente. Porém, a Manuela, eu saí da Avon início de 2017. Na verdade, primeiro de janeiro de 2017 eu já começo sem trabalho. Porém, as coisas apertam financeiramente, principalmente quando você é uma mãe atípica. Meu marido, no momento, também estava com muita dificuldade financeira, então éramos nós dois, e eu tive que voltar para o mercado de trabalho. É, Uhum. E aí eu comecei a trabalhar, porém, nesse tempo, eu já estava decidida a empreender. Eu falei assim Uhum. que eu queria ser dona do meu tempo. Eu queria o seguinte: se eu quero ficar com a Manuela de manhã, então eu vou ficar de manhã. Eu quero sair de férias. Isso eu não queria mais abrir mão do meu tempo. E aí a Márcia, que hoje é minha sócia, nós nos conhecemos na Avon Cosméticos, e a Márcia já tinha aberto uma escola de estética e me convida para ser sócia dela. Nós tínhamos um excelente relacionamento, ela conhecia a minha parte comercial, sempre foi muito forte, e ela me chamou porque ela precisava de uma pessoa comercialmente para desenvolver o negócio. E, glória a Deus, eu, em comum acordo com meu marido, aceitei o convite e fui empreender com ela. E começamos a empreender juntas, mais ou menos em outubro de 2017. Foi o nosso primeiro negócio juntas. Quando foi em ma, ma, início de maio de 2018, a gente estava num treinamento para a nossa equipe, num domingo. E eu lembro que foi um final de semana muito difícil. Foi corrido por causa da Manuela. Eu lembro, assim, a gente estava muito escasso
financeiramente. Então, assim, você vai no salão, você fala assim, não, eu vou gastar 80, você sai pagando 150. Você não sabe de quê, né? Mas você pagou do shampoo, da toalha, sei lá o quê, que fizeram na sua É, cabeça, né? As surpresinhas no final da conta. E é. o horário. Então, eu não tinha o dinheiro para ter surpresinha, não tinha horário para ir e fui para o evento bem com a autoestima baixa por causa que eu não tinha conseguido me arrumar. Quando eu cheguei lá nesse evento, a Márcia também estava toda descabelada, um rabo descabelado, mais ou menos arrumado. Eu falei, meu Deus, você também não arrumou? Ela falou, Michele, eu tentei agendar 3 salões e não consegui. Eu falei, meu Deus. Aí tá, entramos para essa sala de reunião e eu lembro perfeitamente do palestrante falar assim, que o grande negócio da sua vida, aquilo que ia mudar a sua chave, ele estava num problema que você iria resolver. Se você resolvesse o seu problema, você poderia resolver o problema de várias pessoas. Mas eu só faço aí um parêntese, porque desde criança, desde 10, 12 anos, né, eu falava muito para minha mãe assim: mãe, acho que eu vou pedir a Deus uma ideia. Porque um dia um homem inventou um palito de fósforo e o outro um palito de dente. E eu falava assim, gente, olha que essa empresa chama Gina e o homem é milionário, inventou um palito de dente. E eu sempre tive isso comigo, que eu precisava só de uma ideia. Se Deus me desse essa ideia, a ideia vinda do alto, eu sabia que poderia dar certo e mudar a minha vida. E naquele momento, em 15 minutos, eu desenhei, né, junto com a Márcia, o modelo da Fecha Escova e com esse nome dentro desse treinamento. E aí nós saímos desse treinamento com a ideia e o modelo formatado da Fecha Escova. E aí foi onde tudo começou. Gente, é faltando só pão para rodar, né? Aí, E, minha filha, onde tudo começou. É, e, gente. e foi um dia incrível, um dia sensacional. A gente tinha certeza dessa ideia, né, Gil? Mas aí, falando agora literalmente de empreendedorismo na veia, a gente Ah, sai super feliz, mas a gente sai com um problemaço para resolver. O que que é? Nós não ah, tinha dinheiro para montar. Vai ah, montar com que dinheiro? Eu, clássico. eu, fa- eu falo o seguinte, né? Eu vejo várias pessoas com várias ideias, né? Aí eu falo assim, gente, uma ideia vale R$ 1 se ela não for executada, né? Não adianta. Exato. Então É. a gente saiu de lá com isso, né? E sem recurso Uhum. financeiro. Mas com muita vontade de dar certo. E aí a gente foi Aham. fazer aquilo que a gente aprendeu. A gente foi buscar pessoas que podiam nos ajudar e que tinham mais conhecimento que a gente para montar esse plano de negócio e entender se ele era viável. Porque o que, que nós pensamos? Nós não temos dinheiro. A gente estava tentando levantar, aí nessa semana eu consegui levantar 30 mil, a Márcia conseguiu levantar 30 mil, e aí a gente tinha feito um plano de negócio que a gente ia gastar em uma média de 220 mil para Hum, montar o primeiro negócio. uhum. Mas a gente queria ver se era viável, porque se fosse viável, minha filha tem Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, a gente ia parcelar tudo junto e misturado e íamos encarar isso. E realmente ele validou, o consultor financeiro fez o nosso plano, validou, e nós fomos para registro de marca. Tudo isso que eu estou falando, Gil, passa por empreendedorismo, porque as pessoas têm grandes marcas e não registram, você acredita? Você Uhum. liga, você entra no MP e fala, cara, Sei. essa marca não está registrada. Cara, não registrou a marca, né? Então a gente foi fazer o Uhum. processo certinho que tinha que ser feito, né? E dentro desse meio desse registro, a gente conheceu uma pessoa que estava formatando a nossa marca e virou para a gente e falou assim: vocês sabiam que isso pode ser uma franquia? Vocês Mas sabem o foi que é assim antes franquia? de ter o negócio? Antes de ter o negócio, só com a marca. Gente, que Aí loucura. foi bem assim. E aí ela falou assim, aí eu falei assim, uai, franquia, eu conheço a McDonald's, né? Eu não tinha esse insight, eu não tinha esse conhecimento. E eu falei para ela, falei, olha, Não, mas, eu pois é, conheço uma também pessoa McDonald's, quem? Boticário. Quem É, falou? ela Uma- chama, quem falou a primeira vez com a gente assim foi a Letícia, ela estava desenhando a nossa Pois marca. é, a designer mesmo, a pessoa que A estava. designer mesmo, Ah, tá. isso. A designer falou, isso aqui é uma franquia. Na hora, ela pegou e falou, isso aqui é esse desenho de vocês é uma franquia. E aí a gente falou assim, ué. Aí eu falei, Letícia, nós vamos estudar sobre isso. E fomos estudar. Aí buscamos uma pessoa que a gente conhecia,
que já teve uma franqueadora e é uma advogada super conceituada, e fomos conversar com ela. E ela falou, não, o negócio de vocês é super franqueável. E aí ela ensinou pra gente, essa advogada, ensinou pra gente o caminho. E Pô, aí eu que e a Márcia legal, tomamos a porque vocês já decisão. conseguiram criar o negócio num formato que vocês não precisaram criar e depois adaptar, né? Isso. Para ser franquia, vocês já Exa criaram um modelo replicável. Que Exatamente. Aí que foi o grande legal. case. O Porque aí pulo do nós gato. começamos, exatamente, porque aí nós começamos a formatar desde a parte de arquitetura, já pensando se era replicável, se daria para replicar. Aí a gente já estava com esse mindset na cabeça, essa mentalidade de ser uma franquia. E aí nós fomos fazendo as duas coisas juntos. A gente começou a fazer o processo de franquia que tem que ser feito, que tem as leis, né, os contratos e tudo mais, juntamente com a inauguração da loja. Dia 29 de Gente, que legal. outubro, a gente inaugura De a que primeira ano? loja da Festa Escova. 2018. Tem 4 anos e meio. Puxa, 4 anos e meio. muito A legal. gente, a gente inaugura a primeira loja. E nesse dia, Ju, olha que incrível. A gente já teve pessoas perguntando se era uma franquia. Olha que Uhum. bacana. E aí a gente falou, olha, é Muito. uma franquia, só que nós vamos começar a comercializar a partir do próximo ano, né? Porque a gente estava ali em outubro, final de ano, a gente estava rodando a operação, entendendo como isso ia performar. Enfim, quando foi em fevereiro de 2018, 4 ou 5 meses depois, a gente vende a nossa primeira loja. Vendemos a primeira loja. Sucesso total. É, e em junho, a gente já estava com 10 lojas. E aí a gente não parou mais, Ju. E hoje nós estamos com 205 lojas no Brasil em 4 anos e meio. Gente, ah, É, merece palminhas. Ah, que legal. bem isso, porque eu contei todo um processo da minha história para vocês entenderem também aí a parte da construção da Festa Escova. E por que que hoje nós temos 205 lojas em apenas 4 anos e meio? A Festa Escova, ela nasceu com um objetivo definido de realmente trazer fazer com que a mulher fosse dona do tempo dela. Então, eu usei o meu problema, a minha situação, para fazer um negócio acontecer. Então, a Festa Escova, ela nasceu 100% senhora marcada, com preço justo, porque você não tem surpresinha na hora da conta, Preço o preço que definido, a gente né? te fala definido é aquilo, é preço único, né? E a gente também nasceu com um propósito forte de empregabilidade. Aqueles 9 meses que eu contei que eu fiquei desempregada, Uhum. quando nós vislumbramos a Festa Escova, nós vislumbramos uma oportunidade de geração de emprego. Porque às vezes as pessoas, quando vão construir negócios e vão pensar em empreendedorismo, a primeira coisa que elas pensam é o seguinte: quanto que eu vou ganhar de dinheiro? Né? Uhum. E tá tudo certo. E empreender é lucrar, empreender tem que lucrar, tem que ter lucro, tem que ganhar dinheiro mesmo. Mas a gente entendeu que o dinheiro seria consequência se eu trabalhasse a empregabilidade das pessoas. Se eu começasse a usar o empreendedorismo para empregar. E assim a gente fez. Quando nós criamos a franquia, nós criamos um projeto de 10 postos de trabalho por loja. Então, nós criamos as nossas metas, né? Na inauguração, a nossa meta era 100 lojas, 1.000 colaboradores e sair na Forbes. Tinha que ter as radar. Você tá vendo que aqui não sonha Boa. pequeno, não, né, minha filha? Aham. Já que é para sonhar, É, então vamos sonhar grande, né? dizem por aí que dá o mesmo trabalho, né? Sim, mesmo. E foi exatamente isso mesmo que a gente construiu, né? E a gente sabia que se a gente fizesse esse modelo de propósito, consequentemente, eu conseguiria realizar os meus sonhos também financeiros, né? Eu iria ter as minhas Uhum. conquistas. E assim a gente fez. Então, eu falo que todo o processo da nossa vida, ele tem um porquê de existir, e eu falo que eu não eximo de cancelar nenhum momento, nenhuma etapa da minha vida, porque é ela que te forma, né? Eu falo muito isso. Nós somos a formação dos nãos que a gente recebeu na vida.
dos desafios, das dificuldades. Não, e não dos sims. Os sims a gente celebra, a gente conquista, é maravilhoso, né? Mas são os nãos, são os desafios que vai te moldando, né? Eu falo que a dor molda, né? As dificuldades moldam. Mas a grande questão é que as pessoas hoje não estão aptas e não querem passar pelo processo. Um vaso para se tornar um vaso, minha filha, o oleiro tem que mexer, o trem desmonta, monta, volta, né? Para se tornar um murano maravilhoso daquele lá, né? Que vale milhões, vale muito dinheiro, né? Então você vê que tem um processo. E o ser humano Aham. também é assim. Então a gente entende que hoje a Festa Escova, ela também é fruto da modelagem minha e da Márcia, né? A Márcia também tem uma história sensacional de empreendedorismo e nós juntas, né, nós falamos que, glória a Deus, nós somos sócias que complementam, né? Eu sei Uhum. que é um desafio que pessoas passam, tem gente que fala, Deus, eu tenho que ser sócio, eu não quero mais sócio, né? Mas eu vejo a sociedade como uma complementariedade e quando consegue exercer esse papel, cada uma, né, o negócio tende a dar muito certo com duas pessoas, né? Então é Uhum. isso, Ju, um pouquinho, né? E hoje a gente está aí celebrando muitas conquistas. E ó, saí na Forbes, viu? Ah, gente, essa mulher não para, não para. Mas também com uma história dessa, aí não tem como, não tem Foi como. lindo. Mas Mês eu passado fiquei. eu tive pode falar. Pode falar, mês Mês passado passado eu você tive a teve. oportunidade de sair também uma matéria na Marie Claire, na Globo.com, que fui muito feliz Gente, mesmo. que bacana, parabéns. Ah, que legal, Obrigada. muito legal mesmo. Nossa, não, a história toda, tudo, o modelo de negócio, caramba, muito legal, muito bacana E é mesmo. isso, Ju. Nossa, mas eu ia perguntar que eu fiquei curiosa. Você falou da sua sócia, ela é de qual área que você falou que vocês se complementam bem? Isso. Que você tá A você era Márcia, do comercial, né? isso. A E ela, Márcia, nós nos conhecemos na Avon. Ela também sim. veio trabalhar na Avon, nós nos conhecemos lá. Mas o que aconteceu durante o processo de formação da Márcia? Ela já foi mais para a parte operacional, para a parte mais financeira, para a parte mais de gestão operacional. E eu fui mais para a parte de gestão comercial. Mas eu vou te falar o grande ponto do sucesso da nossa sociedade. Essa complementariedade, ela faz toda a diferença, porque o que ela faz de melhor eu não faço e o que eu faço de melhor ela não faz. Então a gente se complementa. Uhum. Mas uma coisa que a gente tem um objetivo muito forte, dentro da nossa sociedade não existe vaidade, o foco é a marca. Então, exemplo, né? Ah, vai para a ideia tal, 10 vezes a ideia foi da Márcia. Se a melhor ideia para negociar da Márcia, vai ser da Márcia. Ah, só escutam a ideia da Michelle. Se for melhor, é a da Michelle. Então, não tem vaidade dentro na nossa sociedade, né? Ah, vai para a Uhum. revista tal, a Márcia, né? É a Márcia e tá tudo certo. Então, a gente entendeu que para uma sociedade dar certo, não pode ter vaidade, Ju. Tem que ter um alvo. Então, o nosso alvo sempre foi o crescimento e fortalecimento da marca Fast Escova. Muito bom. Muito bom mesmo, viu? Muito bacana. Legal demais, demais, Obrigada, demais. Muito obrigada. legal. E agora me conta um pouquinho só do modelo de negócio que vocês pensaram. Uhum, Você falou que até hoje as lojas, as franquias que vocês têm, são lojas também com 10 colaboradores desse mesmo formato? uhum. O mesmo que vocês É, começaram, continuou sendo assim? eu falo que tudo foi se reinventando, principalmente porque nesses 4 e meio, 2 anos, nós vivemos na pandemia, né, Ju? Então, Era uma 2 anos de pergunta pandemia. também, como que foi durante a pandemia? É, 2 anos de pandemia não tem como você não se reinventar, né? Então, assim, no processo de pandemia, o que que nós fizemos, né? Nós tracionamos a nossa linha de produtos, era um propósito, um objetivo nosso, mas a gente trouxe para 2020, porque a gente precisava de fazer geração de renda para os nossos franqueados. Nesse momento, a gente já tinha aí mais de 60 franqueados e com serviços estava tudo fechado, não tinha como prosseguir. Nós também trabalhamos fortemente à base de treinamentos, então a gente pensou, está todo mundo em casa.
Se a gente treinar, se a gente criar uma Unifest, igual a gente tem a Universidade da Pescova, que é a nossa Unifest, se a gente capacitar, vai todo mundo sair mais forte. Quem sobreviver vai sair mais forte, né? E a gente remodelou o negócio, né? Então, hoje nós temos 3 frentes de negócio. Nós temos o modelo Smart, que a gente coloca em cidades menores, que são de 4 cadeiras, né? Cidades abaixo de 100 mil habitantes, tudo muito pesquisado, trabalhado, né? Justamente para a gente poder conseguir entrar no Brasil inteiro. Nós temos a Standard, que é o nosso modelo mediano, que são 6 cadeiras. Hoje, um grande desafio que a gente enfrenta no mercado, Ju, é ponto. Ponto que está cada vez mais caro, metro quadrado está cada vez mais caro. Então, a gente reestruturou a Fescova para ela ficar mais otimizada, menor, e para que seu custo-benefício fosse mais efetivo. E continuamos com a nossa loja premium, que são as lojas de 10 cadeiras, né? Que a gente tem várias espalhadas no Brasil. E graças a Deus, hoje a gente trabalha também upgrades de loja. Exemplo, eu tenho loja que ela tinha 6 cadeiras, que alugou a sala do lado e ampliou, colocou 10, 12 cadeiras, porque, glória a Deus, as lojas realmente estão crescendo, o nosso negócio tem avançado. Exemplo, esse mês de junho agora, né? A gente escuta muito que o mercado está desafiador, e eu entendo mesmo que está, mas nós celebramos recorde de faturamento, recorde de venda de lojas, né? Então, assim, o nosso negócio, a gente entende que a gente juntou 2 coisas que é o que o mercado procura, né? Que é conveniência com preço justo. Porque geralmente conveniência é caro. E a festa escova, ela é o quê? Ela é um negócio de conveniência. Eu vou a hora que eu quero, eu pago um preço justo, um preço limpo ali, né? Tipo, sem surpresinha, e Uhum. tenho um produto, um serviço de qualidade. Então, a gente conseguiu trazer esses 2 compostos, né? Que é a conveniência e o preço justo, para dentro da festa escova. Então, consequentemente, a gente consegue avançar no mercado, mesmo o mercado estando difícil para o varejo, tá? Uhum. Então, esses são um pouco das metodologias que hoje a gente usa dentro do modelo de negócio. E o tempo ocioso, como é que fica? Porque assim, não estão os 10 postos ali Uhum. ocupados o tempo todo. Já foi calculado, assim, quando vocês. Michele, você tá aí? Michele? Falhada. Voltou. Não, não tem problema Perdão, não, não tem perdão, problema não, problema perdão. não. Pequena falha técnica, isso acontece. É. Acontece, todos Ai, estamos precisamos de volta. sujeitos a uma internet assim caindo de vez em quando. É Mas eu não sei se deu para isso. você escutar minha pergunta. Eu estava falando do tempo ocioso, né? Ah, sim, do tempo ocioso. Ju, quando a gente desenhou o modelo Fast Escova, a gente desenhou muito parecido com fast food, McDonald's. Então a gente pensou, vamos ter o fast food da beleza. Eu tenho hoje um operacional dentro de loja muito bem definido, justamente para isso. Então, exemplo, eu trabalho com 1,5 de funcionários por, por loja. Então, assim, se eu tenho 10 cadeiras, eu tenho 15 funcionários. Por quê? Porque eu trabalho 12 horas por dia. Nessas 12 horas, eu divido 7 num período, 8 em outro período. Porque em determinado momento do dia, eles vão se cruzar. Eles vão se cruzar. Então, ali vamos supor, entre 13 horas e 17 horas, eles vão se encontrar. Então, eu faço uma metodologia que a gente chama de metodologia de rodízio. Então, eu não estou com a loja com 10 funcionários rodando, né? Vamos supor assim, Hum. mas eu tenho uma junção, porque em determinados horários que a gente já desenhou e a gente sabe que são mais ociosos, naquele tempo eu estou com 7 funcionários. E aí a gente Hum. consegue, dentro desse projeto, tá? De média aí de 1,5 de consultores por loja, trabalhar essa ociosidade. Mas também vou te falar, glória a Deus, hoje o nosso tempo ocioso dentro de loja ele está cada vez melhor. Por quê? Exemplo, nós fomos praticamente as pioneiras de abrir salão em segunda, né? Segunda não tinha salão, eu não entendia por que salão não abria segunda.
E a É, gente decidiu abrir o salão das 8 às 20 horas. Hoje, só para você ter uma noção, segunda-feira é quase uma sexta-feira para nós. Quase uma olha só. sexta-feira. E abre Segunda-feira é absurdo. e sábado abre também. Também abre de Também. segunda a sábado, Sábado. das 8 Aham. da manhã às 20 horas. Às 8 às 8. Então, exemplo, a pessoa que sai às 6 do trabalho, ela também pode passar numa festa escova, no Aham. horário do almoço. Então, a gente trabalha com esse fluxo de tempo também. Então, assim, claro que tem, né, essa parte, igual você falou, ociosidade, Uhum. mas a gente vai suprindo, intercalando, e também, o que que a gente faz? A gente sempre está fazendo ações para desenvolver certas lojas ou cidades que tem, às vezes, uma ociosidade aí numa quarta-feira, numa Aham. quinta-feira, que pode acontecer. Então, a gente também trabalha muito, nós temos a área de consultoria de campo, com gerentes de campos que atuam ativamente loja a loja, justamente para desenvolver, para que não tenha essa ociosidade. Óbvio que tem, não vou falar que não Uhum. tem, mas a gente sempre está trabalhando algo para diminuir essa ociosidade de cadeira. Gente, que bacana. Muito legal, Gil. Mas me conta, e É planos para o futuro? Porque isso. olha só, você falou já que além da Festa Escova tem a Unifest, que aí já são Unifest, treinamentos. Segue com o Unifest, ou foi isso. só na pandemia? Não, Não, ainda segue. tem o treinamento. Hoje a gente criou, na verdade, uma área de educação. Porque hoje, com 200 lojas, não tem como você não ter uma área de educação. Na nossa visão, minha e da Márcia, ela é uma franquia, ela é muito mais um case de educação. Por quê? O que que é um empresário que compra uma festa? Ele compra o quê? Ele compra uma empresa de gestão, porque ele está comprando Uhum. serviço. Então, o que que eu faço? Eu tenho uma área toda voltada de treinamento presencial, online, Unifest, para desenvolver o meu franqueado e os meus colaboradores. Então, essa área, ao contrário, ela só cresceu. Mas eu tenho sim, nós temos planos, nós temos tudo muito bem definido o que a gente quer, né? Eu falo que o homem Uhum. faz planos, mas o realizar é do Senhor. Então, nosso papel é fazer os planos e nós temos muito bem mapeado, né? Esse ano nós vamos fechar com 200 lojas ativas e 300 lojas vendidas. Por que que eu falo sempre isso? Porque a pessoa tem que entender que quando eu vendo, ela leva aí quase que de 90 a 120 dias para implantar. Aham. Então, tem um time de implantação, tá? Então, Sim. a gente finda esse ano com 200 lojas abertas, tá? 3.000 colaboradores e 300 vendidas. 2025, que é o nosso alvo, são 500 lojas em operação, trabalhando ativamente. Então, esse é o que nós temos mapeado para dentro da Festa Escova. E, consequentemente, com 500 lojas, a gente vai aí para quase que 5.000 colaboradores diretos e indiretos. Uau, hein? É isso! Gente, essa mulher não para, não Sonhar a para. gente sonha, planejar a gente planeja, trabalhar a gente Nossa! trabalha, né, Ju? É Uau! isso. Sensacional, me deu até calor. Mas me conta, apesar de que eu acho que já foi, sim, teve muita dica já. Tudo que você fala é tanta, Uhum, a gente absorve um monte de coisa aqui. Mas me fala uma dica pontual, assim, para quem quer começar o próprio negócio, quem quer empreender também. Você falou, né, do empreendedorismo, da uhum, empregabilidade. Então, o que que você diria, assim, uhum, para quem está começando ou quer começar? Quem está da situação que você uhum. estava, assim, desempregada Tá. e não sabe nem por Uhum, onde. tá. Ju, a primeira coisa que eu acho que a pessoa, se ela não sabe nada, se ela não tem nada definido, ela precisa definir o que ela deseja fazer. Na época, eu sabia que eu queria uma área de desenvolvimento, treinamento de pessoas, eu queria trabalhar com serviço, então isso está muito claro. Se essa pessoa já tem isso claro, que ela quer ou um produto, não, eu quero trabalhar com chocolate, eu quero trabalhar com produto de beleza, eu quero trabalhar com café, né? Ou se ela já tem isso claro, para mim, o principal é ela buscar alguém para fazer um plano de negócio. Na minha visão, uma vez eu escutei um rapaz falando qual é o problema da maioria das empresas ou dos empresários.
Eles pegam, têm a ideia, e aqueles que querem executar vão lá e executa, monta, não sei o quê, mas não sabe se o negócio dá lucro ou não. Porque na cabeça dele o negócio é bom. Mas ele perguntou, ele fez uma pesquisa de mercado, ele perguntou se as pessoas querem isso, né? Porque tem grandes empresas, grandes negócios que montam produtos que não vendem nada, porque não perguntou para o cliente se ele se interessava por isso. Então, eu falo que você entender que você não faz nada sozinho, entender que você não sabe tudo, não, isso aqui eu não sei, ponto. E procurar uma pessoa que sabe. E as pessoas ficam muito apegadas, assim, mas como que eu vou procurar se eu não tenho dinheiro? Eu falo que hoje tem muitas pessoas que estão super abertas a apoiar, a ensinar, só que as pessoas, elas não estão aptas a viver o processo disso, né? Então, eu acho que se você tiver recurso financeiro maravilhoso, vai lá, contrata um plano de negócio, uma pessoa que saiba mais que você. Eu amo sentar em mesa que as pessoas saibam mais que eu, né? Porque, meu Deus, como é maravilhoso. E as pessoas precisam de ter hoje, Ju, que eu vejo uma dificuldade dos empreendedores, dos empresários, que é a humildade intelectual, né? De saber escutar o outro, de saber falar, eu não sei isso, quem pode me ensinar? Então, um bom plano de negócio, ele vai te nortear e ele vai te ajudar a errar menos. Então, você reduz o risco. Se for para dar uma ideia, eu faria isso com plena certeza. Isso fez toda a diferença para a Fecha Escova. Toda. Muito bom, muito bom. Gostei. Então, agora vamos para uma dica, vou relaxar aqui. Ou não, depende de você. Uma dica cultural para gente. Eu chamo de dica Dica cultural, mas cultural. assim, pode ser filme, livro, série, música, uma palestra, alguma coisa que você assistiu, que você leu, e que te inspirou, né? Ou te relaxou, Aham. te acalmou, e você acha que pode ser útil também para quem está escutando agora. Gil, eu tenho uma vida muito frenética, né? Então, meu dia é muito ativo, meu dia não é simples, são dias de decisões pesadas. Eu não abro mão de estar com a Manuela, acompanhando ela em algumas atividades, não consigo em tudo, mas eu faço questão de ir em casa, de almoçar, de estar com ela ali, de quando eu consigo buscar na escola, que para mim é maravilhoso quando eu consigo. Enfim, e então, quando eu vou para essa etapa, eu vou para relaxar. Eu sei que tem gente que fala assim, mas você não lê o livro do fulano de tal. Não, eu não leio o livro do fulano de tal. Eu gosto de relaxar. Eu amo série. E eu amo série, igual meu marido fala, meu Deus, isso é uma água com açúcar. E eu adoro, porque eu falo, não quero pensar, eu não quero, eu adoro. Mas uma série super bacana que eu acabei de assistir, uma série não, é um filme super bacana que eu acabei de assistir, que tem um monte de gente que já assistiu, que para mim foi incrível, foi o filme da Nike, né? Ah, Então, não vi, Juliana, não você vi. tem que assistir. Então, eu É. vou só te dar um spoiler da Hum. frase icônica para mim desse filme. Um tênis é só um tênis, até que alguém pise nele, como Michael Jordan pisou. Tênis é só um tênis, até que alguém pise nele. Aham. É Tá. sensacional, sabe? Então, assim, eu adoro séries, né? Eu gosto de vários tipos, sou bem eclética com isso, mas eu gosto de coisas para relaxar. Livros, eu tenho um best-seller que, porque por mais que a gente lê vários, mas esse foi o livro que marcou a minha vida, porque ele virou uma chave. E depois eu fiz o curso dele, que para mim foi sensacional, que chama como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Ah, Dale Carnegie. Do uhum. Dale Carnegie. É super antigo, é um best-seller antiguíssimo, mas eu falo que todo mundo, a geração de hoje, tinha que ler esse livro, e de preferência fazer o curso, porque o curso ele também me deu uma virada de chave. Foi justamente quando eu estava buscando uma promoção na Avon, e eu entendi que eu não estava zero preparada para essa promoção, jamais eu consegui ela, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está pronto, que a gente é muito bom, e ali eu entendi também o que que eu precisava desenvolver. Então, eu acho que é uma dica de best-seller sensacional. Tem vários aí hoje, né? Tem Sonho Grande, tem outros livros, né? O Poder da Ação. Eu sei que tem vários livros aí bacana. Mas esse, para mim, é um livro antigo,
mas um best-seller de vida mesmo. Eu indicaria esse. E o Bom, meu livro de cabeceira, ah, de todos os dias, que eu não abro mão, eu e minha até filha, nós sei. lemos a Bíblia Sabia. todos os dias. Gente, o líder dos Sabia. líderes. Como não querer conhecer, né? Mas é isso, um pouquinho de mim, Ju. Ah, muito bom, muito bom. Nossa, incrível, na verdade. Nossa Senhora. Mas, por fim, falta um detalhe. Passa os contatos também. Alguém que quiser entrar em contato com Claro. você, sabe? Alguém que não sabe Uhum. exatamente, né, o que que é a Festa Escova, ou alguém que quer uma franquia de repente, onde é que, como é que Claro! faz aí para adquirir o seu Claro. exemplar? Como que, Adoro. Olha, como que as pessoas encontram isso? eu tenho meu Instagram pessoal, que é Michele Festiscova, então não tem como ter errado. Hum. Tenho o oficial da Festiscova. No meu Michele Festiscova, eu mesma atendo os directs, faço questão de responder um a um, sabe? Podem mandar, podem entrar em contato. O Instagram da Festiscova, né? @Festiscova. E se você é de, tipo, vamos supor, Brasília, nós temos fescova.df, aí tem vários em Brasília, fescova.ph tem vários em BH, fescova.sp São Paulo, você pode procurar aí uma mais próxima de vocês. E tem o nosso site também, www.fescova.com.br. Você vai saber muito da gente lá e ainda vai poder comprar produtos no nosso e-commerce. Olha só, gente, sensacional. Adoro, adoro pessoas assim abertas aí. É Estamos aí isso. para sensacional, sensacional. Michele, então Obrigada, só me resta agradecer por obrigada. tantos ensinamentos, uma história incrível, dicas de negócio, a história do negócio, que já é uma. Não, não, fantástico, fantástico. Muito sensacional, viu? Muito Obrigada. incrível. Muito Obrigada, Ju. demais. Obrigada. Foi uma honra estar aqui com Hum. você. Viu? E sucesso. Nossa, obrigada. Tá? Eu acho que dá sorte, assim, quando você fala sucesso, já pega um pouco só de Amém! começar. Amém! Ah, mas de verdade, amei, amei. Tenho Obrigada. certeza que todo mundo vai amar também essa história. Eu acho muito Que legal bom. conhecer a história por trás, sabe, do que a gente. Às vezes a gente vê o Uhum. negócio, vê lá funcionando e tal, ok, mas é outra relação Existe que a uma gente tem com o história. negócio quando a gente conhece, assim. Muito obrigada Uhum. por compartilhar com a gente. Achei incrível. Obrigada a você, Ju. E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você, por acaso, se lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo, alguém que está precisando de uma história inspiradora, assim, na vida, para poder dar aquela chacoalhada, então compartilhe esse episódio, então compartilha nas redes sociais, porque assim a gente vai ajudando cada vez mais pessoas. Também pode saber mais sobre o projeto podcast no site empreendedelas.com.br e pode entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil do Instagram e do Facebook, é o @empreendedelas. Se quiser entrar em contato por lá. Facebook eu não garanto muito tal, mas o Instagram normalmente eu respondo. Bom, se quiser me achar no LinkedIn também, aí eu sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, e no mais, é isso, gente. Muito obrigada. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que tá passando por aqui. Perde não, hein? Não esquece, hein? Vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até lá!